Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso segundo vídeo do canal, estou muito feliz por isso, muito obrigada para você que está assistindo, para você que já viu o primeiro, seja bem-vindo. Bom, e hoje o nosso tema desse vídeo é compreensão, né? Como a gente pode compreender um determinado assunto e não falando só intelectualmente, né? Eu não estou conseguindo porque eu acho que eu não sou inteligente, porque eu aprendo só português, não gosto de matemática. Acontece um pouco isso também na nossa vida, né? Algumas coisas são mais difíceis de entender. Mas eu quero dizer assim de uma compreensão que ela é acompanhada pela nossa maturidade, né? Que tem alguns assuntos que são mais difíceis de entender, inclusive na nossa vida cristã. E como que isso acontece na nossa vida cristã? Tem determinados assuntos que você deve ter percebido que você não gosta de ouvir, não gosta de falar sobre aquilo. E o que a gente faz quando a gente está com dificuldade de entender determinado tema? O primeiro ponto é que às vezes realmente nós não aprendemos de uma forma legal. Não acontece na escola de você ter um professor que ele não explicou aquilo de um jeito bacana? Na nossa vida espiritual também acontece. Pode ser que um assunto tenha chegado pra gente de uma maneira meio confusa, que não foi muito bem explicada. Mas eu não estou aqui defendendo que você precisa aprender de uma forma mirabolante, né, cheia de exemplos, ilustrações, desenhinhos para você compreender. Eu acredito que o mais importante para você compreender alguma coisa, principalmente que vem de Deus, uma coisa espiritual, é o nosso coração. É a maneira como a gente olha para algo. Por exemplo, eu vi um exemplo essa semana, num livro que eu tô lendo, que o menino ele fala assim que ele ganhou um livro dele, já homem, né, hoje. Ele fala que quando ele era menino, ele ganhou um livro dele, um livro da mãe dele, que chamava Paixão e Pureza. E ele ficou desconfiado. Ele falou: minha mãe quer que eu leia esse livro porque eu tô entrando numa fase que eu tô namorando e tal, e ela tá querendo me ensinar alguma coisa. Então ele leu decidido a não concordar com o que ele ia ler. E aí a mãe dele fala pra ele hoje em dia que ele leu a paixão e saltou a pureza, né? Ele não leu a parte da pureza. Então muitas vezes acontece isso quando a gente não gosta de um determinado assunto, né? Ah, esse assunto aqui eu tô bem, eu gosto de ouvir, mas tem uma determinada coisa que o pastor fala ou o meu outro líder, né? Um líder que você tenha, que é uma área que eu não gosto, seja porque dói, seja porque me irrita, porque eu não gosto de aprender sobre aquilo. Então, esses sentimentos todos que você colocou em volta daquele assunto, eles te atrapalham de entender, né? Eles te atrapalham de absorver o que Deus está querendo que você entenda. E o segundo ponto que eu quero falar é esse, que se você está recebendo o ensino, se você está recebendo, seja principalmente da palavra, mas também dos seus líderes, é porque Deus está querendo falar com você. Então você não está recebendo aquele ensino à toa. Mesmo que ele não seja agradável, você está recebendo porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então se é Deus que está querendo te ensinar, é algo bom. É algo que vai te ajudar a te levar para a vontade dele, para a vontade perfeita que ele tem para sua vida. Então pede ajuda para o Espírito Santo, né? Pede ajuda para você passar por esse processo de aprendizado. Pede ajuda para ele tirar de dentro de você o que está atrapalhando, um sentimento, uma fase ruim, uma memória, né? Alguma coisa que está te atrapalhando de compreender, de absorver aquilo que Deus está querendo passar para você. Passado esses dois pontos, eu acredito que uma outra coisa importante é você persistir, né? Já aconteceu comigo, e eu vou dar esse exemplo, vocês vão rir porque eu vou falar de vida sentimental de novo, igual no primeiro vídeo, mas é porque é um exemplo que eu acredito que elucida bem o que eu tô querendo explicar pra vocês. Eu, por exemplo, não conseguia entender um determinado tipo de padrão de relacionamento entre homem e mulher que a gente aprende aqui na igreja, até hoje, né? Porque eu passei pela transição, eu passei por uma fase que era normal namorar, né? O namoro como a gente compreende, para uma fase que a gente começou a aprender sobre romance real. Para vocês entenderem o que é romance real, na sua igreja provavelmente é chamado de corte, porque esse termo romance real ele é um pouco mais novo e não é a mesma coisa. Mas um dia eu faço um vídeo explicando para vocês do que se trata o romance real exatamente. E eu passei pela transição, passei
da forma que eu compreendia para uma transição dos pastores começarem a ensinar de uma outra forma, e tudo aquilo era muito radical para mim. Eu falava, como assim, né? Completamente diferente do que eu tô acostumada. E no começo eu não queria entender. Não queria, mas assim, eu não evitei de participar dos cursos, né? E colocava aquilo em oração também. E o que aconteceu? Eu passei por algumas experiências, então eu acredito que a gente passa, às vezes a gente passa por algumas experiências, mas passa principalmente quando a gente não está disposto a aprender. Porque se você for sábio, como eu não fui, você consegue aprender, de ver, de absorver mesmo, né, o ensino, de absorver o que o Espírito Santo está te falando, o que o pastor está falando, que Deus está usando ele para falar, o que você está lendo na palavra e, às vezes, os erros de outras pessoas. Mas quando a gente não quer compreender, a gente acaba tendo que passar por alguma situação para compreender melhor. Então isso é um ponto que acontece também, mas eu acredito que o que eu tô querendo dizer para vocês para vocês aprenderem com o coração aberto, né? Não desistir, ter o coração aberto e não desistir, para você mudar a sua compreensão do porquê que você não tá querendo entender aquilo, né? Talvez você absorveu outros assuntos porque você já estava ok com aquilo, né? Você já fazia do jeito certo e aí veio um pastor e falou e você ficou, né, assistindo e falando, eu faço assim. Olha, eu já tô bem nessa área, olha, eu só preciso melhorar um pouquinho. Mas tem outras coisas que realmente elas doem mais na gente, porque a gente tá longe de estar do jeito certo. Isso acontece comigo. Tem temas que não são confortáveis de ouvir, mas que são esses que a gente está precisando, porque são essas áreas que a gente está precisando consertar com Deus. São nessas áreas que a gente tem mais que aprender de Deus. Então que a gente sempre tenha a nossa compreensão, né, aberta, nosso coração aberto para entender e que a gente não desista, né, que a gente entregue aquilo em oração, porque o Espírito Santo, ele é o mais interessado que a gente compreenda algo para a gente poder mudar as nossas atitudes. A partir da nossa compreensão, quando aquilo fica claro de verdade pra gente, é que a gente consegue agir de acordo. Então ele vai nos ajudar a entender melhor. Então não despreze conselhos, não despreze os ensinos. E se você tem a oportunidade de estar aprendendo cada vez mais sobre aquilo que você não concorda, realmente se dedica a aprender, se esforça para aprender. Quero ler uma palavra com vocês pra gente encerrar, que está lá em Hebreus 5, do 12 ao 14. Porque, já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais, que necessitais de leite, e não do sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então a palavra está dizendo que a gente, às vezes, em algum determinado assunto, já devia ser mestre, já devia ter compreendido, tá vivendo aquilo a ponto de poder transmitir para outras pessoas. E às vezes a gente ainda está teimando contra aquilo, a gente tá, não quero isso daqui, né? Eu quero continuar na minha papinha aqui que tá confortável, é mais fácil de digerir, é mais fácil, né, de eu ser nutrido por isso daqui, mas aquilo já não tá mais sendo suficiente, aquilo não tá te fortalecendo para viver o nível que Deus quer que você viva. Então esteja aberto para receber o alimento que Deus quer que você receba, né? Vai correspondendo às fases da sua vida. Muitas vezes o que delimita a nossa caminhada com Deus não é o tempo que a gente está na igreja. Eu posso dizer isso porque eu passei muitos anos na igreja e eu vi gente que chegou e compreendeu e recebeu e foi muito mais obediente de imediato. E a atitude daquela pessoa perante Deus tornou ela apta para receber alimentos muito maiores do que eu estava recebendo, e ela foi mais longe. E eu ainda demorei muito tempo para absorver coisas pequenas, né? Porque eu estava ali no meu conforto, no meu comodismo, e eu estou aprendendo ainda sobre isso. Então, queira ser essa pessoa que vai aprender, que vai absorver de imediato, que não vai ficar relutando com aquela comida, falando não quero, né? Principalmente, esteja atento a esses temas, a essas coisas da palavra, a esses ensinos da palavra que você ainda não recebe bem. Porque você se exercitando, você vai conseguir discernir que aquele alimento você já consegue tolerar. E você vai conseguir
ser nutrido com aquilo para você ir mais longe em Deus. Porque, gente, Deus, Ele é bom. E Deus, mesmo que seja ruim a disciplina, ou que seja ruim o que você está precisando fazer, o que o Espírito Santo está te cobrando para fazer, é para te levar para algo bom, porque Ele nunca tem algo ruim. Né? O ruim é o desconforto no primeiro momento, o ruim é a dificuldade naquele primeiro momento, mas o resultado daquilo é sempre bom. Então, era sobre isso que eu queria ensinar para vocês, passar para vocês, que eu estou aprendendo também ainda. Eu espero ter contribuído para o ensino, para o aprendizado. E é isso aí, até o próximo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo.